Fala galera, seja muito bem-vindo ao Antecipa Podcast, aqui é o Wesley Andrade, tô aqui com o meu parceiro aqui, Sérgio Moro. Wesley, tamo junto, irmão. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, cara, no nosso Achismos, né? Achismos é um quadro que a gente tem aqui no Antecipa, que a gente tenta desmistificar, né, alguns mitos. Às vezes, a nossa opinião também é um achismo também. A gente, muitas das vezes, não tem resposta pra tudo. E hoje a gente veio com um tema aí bem interessante. Acho que a galera pesquisa bastante, principalmente quem quer entrar para a área de segurança do trabalho, ou quem está estudando, por exemplo. E a grande pergunta é: técnico de segurança do trabalho ganha bem, Sérgio? Ganha bem sim, bem mal. Isso que ganha. Uma profissão que tá em alta, tá em busca, mas é desvalorizada. Aqui, pelo que eu vejo na região, sendo honesto, algumas ainda estão praticando um salário legal, onde nós moramos aqui no Rio de Janeiro. Mas no contexto geral, sabe o que eu acho que o que pega, Wesley, é o ramo que você tá dentro da área de segurança. Sim. Você pensa dessa maneira também? Eu vi um vídeo, por coincidência, eu vi um vídeo sobre isso. Vi no TikTok, apareceu no TikTok pra mim. O vídeo, pior que eu não lembro agora, eu poderia até recomendar, mas ele fala, profissões offshore, se eu não me engano, no TikTok. E aí ele fala várias profissões. Aí apareceu pra mim técnico em segurança do trabalho. E aí a pessoa que estava sendo entrevistada, ele falando, né, offshore, ganha aí na média aí acima de 5K, mas ele falou que dependendo do projeto, tem técnico ganhando até 70 mil, cara. Isso eu não sabia, não. Como é que é? Até 70 mil. Que isso, velho? Dependendo do projeto, falando inglês, o caramba. Às vezes é um projeto, né? Possivelmente deve ter hora extra pra caramba, trabalhar offshore, possivelmente é isso. Tipo parada de manutenção, alguma coisa do tipo. Ele falando nesse... Gente, não sou eu que estou falando, não. Foi nessa página, né? Sim. Salve engano, procura aí, pessoal. Acho que é profissões offshore, algo do tipo no TikTok. Tá? Ele falando sobre isso. Mas a gente sabe que isso também é a exceção, né? Isso não representa, de repente, nem 10% dos profissionais de segurança do trabalho. Ele mesmo fala assim, não, mas aí tem que ter o inglês, aí o cara é técnico, mas já tem engenharia, por exemplo. Então tudo isso vai pesando. Qual a minha opinião, Sérgio? Na verdade, eu não tenho uma opinião assim definida, mas vou tentar falar um pouco sobre. Eu penso o seguinte, se a gente for comparar, acho que tudo vai depender do ponto de vista. Se a gente for comparar com algumas outras profissões técnicas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o salário do eletrotécnico. De um técnico mecânico, ou de repente um técnico em administração. Se a gente for olhar por essa perspectiva, de repente, a gente pode entender que um técnico de segurança, não que ganhe bem, mas está ganhando ali dentro da média. Agora, se a gente for observar as responsabilidades que o técnico de segurança do trabalho de fato tem no dia a dia, porque ele é um profissional técnico, mas na verdade ele tem que ter conhecimento gerencial, né? Ele é jurídico, de exatas, né? Química. Se a gente for observar todos esses itens, eu entendo que não é bem remunerado. Eu vou te dar um exemplo, cara. Em 2015, cara, eu fui trabalhar em uma empresa, eu ganhava em média, janeiro de 2015. Eu fui para essa empresa para ganhar, na época, em média, aí, acho que 4 salários mínimos e meio, mais ou menos. 4 salários mínimos. Hoje o salário mínimo tá quase R$1.500, né? Vamos botar, se fosse colocar hoje, naquela época eu fui ganhar ali, seria hoje 6 mil e alguma coisa. Cara, e hoje o piso aqui no Rio de Janeiro, naquela época dava 3 mil e alguma coisa. Equivalia ao salário mínimo, devia estar 700 e pouco, 800. Estou falando de 2015. Quase 10 anos atrás. Hoje, o piso salarial do Rio de Janeiro é R$2.700. Não é 2.900, não? Por aí, 2.800, entendeu? Hoje, na verdade, é praticamente 2 salários mínimos, cara. Ou seja, passaram 10 anos e o técnico, assim, tô colocando piso, pessoal, porque, mas eu ganho isso. Mas eu tô falando a base. O cara que vai entrar, a maioria das pessoas vão ganhar a base. Eu sei que tem gente que ganha mais, mas a gente tá falando a base. A base naquela época, havia um sindicato no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e o valor era esse. Hoje, o sindicato é estadual.
o valor é isso, 2.800, vamos colocar 2.900. Eu acho que De qualquer forma, tá ganhando menos do que eu ganhava 10 anos atrás, cara. Cara, Ou seja, o poder de compra diminuiu muito, tá ganhando, tipo assim, a metade, cara. Eram 4 salários mínimos e alguma coisa. E hoje, tô falando realidade Rio de Janeiro, galera. Não sei nem se tem uma realidade de repente pior. Pode ser que São Paulo pague um pouco mais, etc. Mas tô falando a realidade aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é isso. Ganha mais pouco, ganha mais. Aí é a empresa que paga melhor, multinacional. Aí são as exceções. Mas se o cara for trabalhar no mercado for entrar no mercado de trabalho e a empresa for pagar o piso, ele vai entrar ganhando aí no máximo 3 mil reais. Essa é a verdade, que vai ter o desconto. E vou te falar, é verdade. Se não fosse o piso, as empresas estariam praticando um salário mais baixo. Exato. Ó, eu tô vendo aqui na Rio Vagas, um anúncio aqui de uma vaga pra Mangaratiba. Aí tá aqui a descrição, nada demais também, formação, experiência de 1 ano, empresa de engenharia e telecomunicações, 2.300. Aí, abaixo do que a gente tá falando. Abaixo, só que assim, hoje tem o piso, mas ela não tá cumprindo o piso. Não tá cumprindo o piso, é que você pode se respaldar, você vai conseguir essa diferença, mas pra você ver. Exatamente. E sem esse piso, antes o salário era mais baixo. Ó, tem uma vaga aqui aberta, pelo que eu tô olhando aqui da vaga, R$3.900. Me parece ser da Ambev. Comidas e bebidas, Campo Grande é da Ambev, 2 vagas. Aí é a descrição da vaga. Pede Excel avançado. Às vezes tem que ter engenharia. Eu já vi vaga assim, técnico de segurança. Aí fala assim, técnico de segurança desejável. Formação em engenharia. Aí e não pode ser qualquer engenharia, não. Engenharia mecânica e pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Aí tá de sacanagem, não. Mano, é o que eu não tô achando aqui, mas teve uma que eu falei, não é possível. Não é possível, estão exigindo tanto assim pra pagar um salário desse. Mas, enfim, acabou que eu não salvei aqui, não vou conseguir falar. Mas, cara, aquilo que você falou, eu concordo perfeitamente. É muita exigência pra um profissional pra pagar um salário desse. Sim. E aí cabe ao profissional ver se... Quer que o cara tenha conhecimento. Tem Excel, que o cara Excel, tenha Power BI. Power BI. O cara tem que ter uma oratória boa, porque a gente tá falando de profissões aqui comparando igual você fez. Por exemplo, um eletrotécnico. O conhecimento dele é um conhecimento técnico da função e um conhecimento operacional. Sim. Não estou diminuindo, não estou falando que o técnico de segurança é mais que as outras profissões. Eu estou dizendo que o técnico de segurança tem que ter mais habilidades e competências que não se exigem em funções que ganham similar a ele. Exatamente. E você, acho que ainda foi até pegando leve, falando que ganha similar. Porque, na verdade, ganha mais, tá? Eu já trabalhei em empresa, assim, no meu início, assim, que, o soldador, o mecânico, todo mundo ganhava mais do que eu. Operador eu ganhava menos. Exatamente. E não tô entrando no mérito de, tipo assim, não é esse o ponto, eu só estou falando que é o que você falou. Se você for comparar com outras funções, eu falei similar, mas na maioria das vezes você vai ganhar menos ainda. Então, assim, agora, Sérgio, tem o outro ponto de vista, que é polêmico. Pode entrar, irmão. Vai ter gente que vai ficar chateado comigo. Mas aí tem gente também que às vezes não merece ganhar nem um salário mínimo. Essa é a verdade. Papo reto. Pelo que entrega. Porque, beleza, é porque eu sou formado. Beleza, ser formado não significa nada. Já falamos sobre isso. Às vezes tem um cara que não entrega nada. Porque assim, quando você vai... eu até tive meio com uma discussão com um amigo sobre isso. Ele falou, não, mas não importa. Mas depois eu parando pra pensar, eu achei que depois a observação desse meu amigo estava relativamente certa. Em que sentido? Que eu fui com esse argumento. Eu falei assim, tem gente que não deveria ganhar nenhum salário mínimo. Aí ele falou, não, mas tá errado. Tem que ter um valor alto e o mercado depois vai selecionar e depois parei pra pensar, é verdade. Porque se o valor fosse alto, vamos supor, não estou dizendo que é muito, gente. Cada um tem uma perspectiva do que é bom, que é ruim. Porém, para um curso técnico, você vai fazer em 18 meses, tem gente que é formada em administração que não vai ganhar isso. Tá ganhando R$2.000, tá ganhando R$1.500 formado em administração, formado em contabilidade, formado em outras formações. Auxiliar de IP. Mas vamos supor que você, com um curso técnico, você esteja ganhando R$5.000, vamos dizer 5 mil. É o dobro do piso. Sim. Tá? Teoricamente, é um salário relativamente bom, se a gente for comparar o padrão, né, brasileiro, é um bom salário. O empregador, ele não vai querer pagar esses R$5.000 para cada um, qualquer um. Exatamente. Olhando o argumento do meu amigo, acho que aí depois, com o tempo, eu fui dar razão para ele. O empregador vai pensar, não, beleza, então tá, já que essa vaga aqui ela tem um custo maior, então você vai contratar alguém melhor. Aí ele vai exigir mais. Sim. E realmente, de repente, o mercado vai selecionar o bom técnico do técnico ruim. Mas, infelizmente, a gente encontra aí no mercado
profissionais que, infelizmente, às vezes não é por culpa dele, mas não tem conhecimento técnico para estar exercendo aquela função. Ele só tem o canudo, mas ele não tem conhecimento. Infelizmente, ele basicamente só entrega EPI. Ué. Essa é a verdade. Entrega EPI e cobra EPI. É só isso. É só isso. Que alguns profissionais pararam no tempo para fazer. Alguns empregadores também ainda têm essa mentalidade, não entenderam que a evolução chegou, mas eles vão sentir isso. Pode ser, não ser agora, mas ser depois. O E-Social já está revolucionando esse pensamento. Então, ainda tem isso, o E-Social. Então, é um profissional com muitas competências para ganhar um valor que, para mim, é muito pequeno mesmo. Não compete à realidade do profissional de SST hoje. Sem contar o seguinte, né? A responsabilidade civil também. Que a gente já comentou. A gente vai fazer um quadro aqui falando só sobre notícias da área de segurança. Tem técnico de segurança sendo preso. Engenheiro de segurança do trabalho. Engenheiro até, né? Até releva porque tem um piso melhor. Mas, pô, técnico de segurança sendo preso ganhando 2.500. Sim. A conta fecha? Será que vale a pena? Para mim, Wesley, depende. Exatamente. Para mim não Porque, fecha, para mim não vale a pena. Sei lá, o técnico de administração, ele vai fazer o dele ali, vai fazer uma planilha, etc. 5 horas da tarde ele vai embora, ele não tem responsabilidade com a vida alheia, ele tem responsabilidade de fazer o trabalho dele ali. Tem responsabilidade com procedimento de emergência. Exato. Com questão, de repente, né? Depende do que ele está fazendo, mas o técnico de segurança, por exemplo, questão até fiscal, né? Porque o E-Social tem a ver com imposto. Exatamente. Se ele coloca uma informação errada ali, ele pode prejudicar aquela empresa ali. Então, assim, olha o tanto de responsabilidade, o tanto de competência. Penso eu que, mas é um papo para outro assunto aí, para outro dia, que a gente precisa também melhorar a qualidade da formação, tanto do técnico quanto do engenheiro, né? Aí eu não sei se tem a ver com a formação, se tem a ver com uma obrigatoriedade, de repente, de uma vivência, de um estágio, etc., para poder maturar, porque lá atrás, não é da minha época, mas quem se formou lá atrás, era obrigatório ter um estágio. O cara tinha que ir para a indústria. Isso. Na minha época já não era obrigatório o estágio. Então muita gente se formou e não teve... Não, já não era obrigatório. Pelo menos na instituição que eu estudei não era obrigatório o estágio. Eu tive que fazer. Mas de repente a sua instituição, mas a minha instituição não era obrigatório. Então muita gente... Eu fiz estágio porque eu consegui. Caramba. Mas não era obrigatório. 98% da minha turma não fez estágio. Acho que eu lembre, foi eu e mais uma pessoa, se eu não me engano, que fizemos estágio. Cara? Então, a pessoa não teve aquele tempo para maturar. Muitas das vezes, e eu fiz estágio. Meu estágio eu comecei, tipo, sei lá, um ano depois eu fui contratado como técnico. Entre o meu estágio e eu ser contratado, né? O meu primeiro estágio foi em maio de 2008. Eu fui contratado em maio de 2009 e eu fui contratado como técnico em junho de 2010. Cara, e eu não estava pronto, e nem estou pronto hoje, mas naquela época eu ainda estava muito cru, mesmo fazendo um estágio. Pra você ver que tem a sua maturidade, a sua vivência no dia a dia. Então, assim, a gente precisa melhorar, a gente precisa chegar também para que o empregador também, porque muitas das vezes tem profissional que acaba queimando a nossa profissão, porque não entrega nada. Às vezes, e são competências que não é só saber norma, que a gente fala muito aqui. Interpretação. Ter uma boa oratória, como você já falou. Não tem jeito, tem que saber de informática. Digitar bem, escrever bem, falar bem. Facilidade de mexer em sistema. Exatamente. Não dá mais jeito. Hoje pra ser só o técnico, aquele que fica só cobrando EPI. Eu mesmo, quando começou a questão de social, XML, fiquei assustado, o que é isso? São códigos, você tem que... Muitas vezes você precisa interpretar aquele XML ali. Então são coisas, habilidades que vão fora... E pior que a gente estuda, tem aula de informática, né, no curso. Mas a gente acha que, pra que isso aqui é bobeira? Não, mas lá na frente a gente vai usar essas competências. Isso aí é um assunto que a gente tem que desenvolver depois. Outro ponto também é a questão da classe, unificar a classe. Porque muitas atribuições acaba que o RH absorve, o contador absorve, e na cabeça do empregador é isso. Vou no contador, vou ali no RH, não, peraí. Mas muitas das vezes... Eles estão pegando atribuições do técnico e passando como se fosse deles. Aí terceiriza essa função. Mas muitas das vezes o cara não sabe nem responder, né? Exatamente. Vai falar sobre social, o cara não sabe... tem que perguntar ao contador.
Aí o contador aproveita. Meu irmão, aproveita. Entendeu? Faz a dele. Pô. Gente, a gente não é contra contador não, mas... Eu sou contra pra caramba. Eu sou, hein, galera. A gente vai Pode trazer ficar. um contador ainda aí pra gente trocar ideia sobre isso aí. Respeito do ramo, é o seguinte, tem ramo também que paga muito mal. Sim. Por exemplo, onde eu trabalho é uma indústria química. Paga bem, paga acima do mercado. Indústria química, indústria alimentícia. Agora... Offshore, né? Offshore. Agora tem outras, cara, que infelizmente paga muito mal também. Muito mal. Aí a galera entra e acaba se decepcionando. E tem uma seguinte situação, né, cara? Esse lance do... Eu fui mandado embora de uma empresa muito por isso. Porque acontecia? Tinha o piso ali que era do município do Rio, que ele era um piso relativamente interessante, que era o que eu te falei. Na época era a faixa, se fosse hoje atualizado, estaria aí na faixa aí de 6 mil e alguma coisa. Ou 6 mil por aí. E o que aconteceu? Esse sindicato foi desmembrado. E aí se tornou um sindicato estadual daqui do Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Na época eu já tinha tido algumas atualizações de salário. Meu salário na época devia estar ali já, sei lá, quase 4 mil. Tô falando ali de 2016 mais ou menos. Só que o que aconteceu? Quando desmembrou para o sindicato estadual, o que eles fizeram? Colocaram o piso salarial em R$2.000. Aí o que fizeram? Me dispensaram e contrataram a assistente. É complicado, Entendeu? E um dia eu passei no RH antes de acontecer isso, um mês antes de acontecer isso, tô passando na porta do RH, o RH brincou aqui comigo, falou, pô, tá ganhando bem pra caramba, né? Eu falei, não, é o piso, pô. Aí ela falou assim, não, o piso não tá pagando isso daí não, eu não entendi nada, né? Eu não sabia que tinha corrido essa mudança. Aí quando foi um mês depois, entendeu? Aí eu cheguei numa outra... Cara, aquilo dali me quebrou. Eu falei assim, caramba. Aí eu fui fazer entrevista numa outra empresa. Isso foi legal. Quando eu cheguei lá na outra empresa, eu falei assim, caramba, o que eu faço agora? Perguntaram lá, pretensão salarial, né? Aí eu falei, eu coloco a pretensão, o valor que eu ganho, que eu estava ganhando, ou coloco o piso? E eu falei, cara, eu precisava trabalhar, né? Nesse caso aí, eu tinha sido dispensado. A empresa tinha entrado em recuperação judicial, não tinha recebido nada, nem auxílio-desemprego eu ia receber. Eu falei assim, cara, eu vou colocar o piso salarial. Aí quando perguntou, eu preenchi a ficha, eu coloquei lá o piso salarial, praticamente a metade do meu último salário. E sabe o que foi legal da empresa? A empresa poderia muito bem chegar e me pagar o valor que eu tinha colocado lá. Cara, não me pagou o valor que eu tinha colocado, pagou o valor praticamente similar ao que eu recebia na outra empresa. Maneiro. Então, assim, isso foi um case positivo, assim, porque tem muitas empresas que aproveitam essa questão, né? Então, foi algo positivo pra mim ali. Porém, para os técnicos aqui no Rio, isso foi totalmente prejudicial, cara. Porque jogou lá, foi bom e ruim. Foi bom no sentido que, há 10 anos atrás, quem não trabalhava no município do Rio recebia salário. Ganhava até R$1.200, ganhava. R$1.000, 800. Esse piso estadual... Pelo menos o piso estadual, pelo menos o cara não ganha menos. Só que o que acontece? Não tem reajuste. Galera, quem é do Rio de Janeiro, digita lá, entra no sindicato dos técnicos de segurança do trabalho daqui do Rio de Janeiro. Não tem reajuste direito, cara. Esse piso estadual, a proposta foi até boa, na época quando foi feita, mas foi aquilo, 2019 congelou. Foi 2019, a pré-pandemia. O último reajuste foi 2019. E eles enquadraram as profissões. Então, técnico, tá todo mundo junto ali. Técnico. O piso era 2.300 alguma coisa. Eu lembro que na época eu fui admitido com um pouco a mais que isso. Acho que era isso mesmo. Acho que era 2.300 ou 2.500. Foi isso mesmo. E eu fui admitido com um pouquinho a mais. Então era isso daí, técnico. Aí tá lá, técnico em eletrônica, técnico não sei de quê. Aí tá todo mundo englobado nessa função de técnico. Aí paga isso. Só aquilo que nós conversamos. Dentro desses técnicos, há diferenças que deveriam ser levadas em conta. Então, agora, aí você vai, por exemplo, no profissional de ensino superior. Também tá tudo junto. Psicólogo, enfermeiro. Não é dessa maneira, pô. Então, agora, aqui no Rio, desde 2019 que eles não reajustam de maneira correta. Agora, um bizu, né, pra gente até finalizar aqui, é o seguinte. O que vai fazer você ganhar mais? Você não depender de piso salarial. E como você não vai depender de piso salarial? É você ter um diferencial como profissional. Isso vai fazer você ganhar mais. Então, se você tem algumas competências, por exemplo, vamos supor que você é ótimo em E-social, por exemplo, que a gente falou aqui.
Isso vai te diferenciar no mercado. Então, possivelmente, você vai receber uma proposta de outra empresa para você ir. E é o momento que você consegue ajustar, combinar, negociar um melhor salário. Por exemplo, a gente deu exemplo offshore aqui em inglês. Você tem um inglês fluente, você vai trabalhar numa determinada empresa, uma multinacional, com certeza você vai ter um salário diferenciado. Então, você tem um conhecimento de higiene ocupacional, você fez curso de higiene ocupacional, você tem um conhecimento aprofundado de higiene ocupacional, isso vai te diferenciar no mercado e você vai poder negociar um salário melhor. Essa é a única maneira hoje, pelo menos no Rio de Janeiro, de você conseguir ter um salário, ou que você vá para uma empresa, né? Aí você tem exceções. Vai para a construção civil, que muitas das vezes tem uma hora extra que é interessante. Você vai trabalhar em determinados pontos, como a gente falou aqui, indústria química, multinacionais, que aí você tem um salário, né, diferenciado. A gente não está falando disso, pessoal. A gente está falando lá do piso salarial. A exceção, aí é um outro assunto. Não, o que eu ia falar é o seguinte: o mercado está disposto a pagar mais, sim, tá? Porque eu vejo isso. Eu vejo algumas empresas que praticam um salário bem acima, bem superior ao que está proposto na norma. Seja esse profissional que o Wesley acabou de citar. Tem a qualidade, conhecimento, coloque-se em prática que o mercado vai absorver. Porque, de fato, não existe um profissional com tanta competência, tanta qualificação, ficar ganhando R$ 2.900, R$ 3.000. Isso é um absurdo.